Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, as lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu. Uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Descoberta nas Profecias, com o evangelista Geraldo Ruas. Neste momento, gostaria de fazer uma oração a favor de todos os ouvintes deste programa. Onde você se encontra, preste bastante atenção e vamos orar ao Criador. Maravilhoso Deus, Criador e mantenedor de todo o universo, Criador dos céus, da terra, do mar, das árvores frutíferas, todo ser que respira, todo o universo foi criado pelo Senhor, com a tua santa palavra. Senhor, neste momento quero lhe pedir uma bênção especial a favor de todas aquelas pessoas que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor transforme a vida, o coração, dando a tua direção e a tua paz. Também, ó Pai, o novo ano se aproxima, que possamos ter um ano feliz sob tua proteção e continuar pregando o Evangelho, avisando para a humanidade que o Senhor em breve voltará a este mundo para nos dar a vida eterna. Estejamos prontos e preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando retornar a este mundo. Fique conosco, abençoe a todos também, o São Manuel, sua família, abençoe esta rádio e abençoe todas as mensagens que estão sendo pregadas aqui. Por Jesus, amém. Meus queridos, no estudo anterior, nós falamos sobre a volta do Senhor Jesus a esta terra. De acordo com a santa palavra de Deus, em breve o Senhor Jesus voltará. Ele voltará com poder e grande glória para nos dar a vida eterna. A palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. E Deus ama você. Jesus voltará com poder e grande glória para nos dar a eternidade. Nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá morte,
nunca mais haverá dor. Os animais serão todos mansos e viveremos eternamente felizes ao lado do nosso Criador. Que bênção termos o privilégio de viver eternamente com o Criador do universo, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo. Recapitulando um pouco do estudo anterior, perguntaram para o Senhor Jesus: Mestre, quando será a tua vinda e o fim do mundo? Ele diz: quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas quando estiver próximo a minha vinda, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Fome, terremotos, pestes, pais contra filhos, filhos contra pais. E hoje nós estamos presenciando todas essas profecias se cumprindo. Já houve 2 grandes guerras mundiais. Vejam também esta guerra da Ucrânia, ali com a Rússia, aonde centenas e milhares de pessoas estão perdendo a vida. Também esta guerra de Israel contra Gaza, faixa de Gaza. Quantas pessoas inocentes, crianças, idosos, perdendo a vida. Eles lançam esses mísseis, estas bombas, sem se preocuparem com aqueles civis que estão ali e acabam sofrendo, perdendo a vida, sendo feridos pela brutalidade dos seres humanos usados por Satanás. Mas que nós possamos nos preparar, porque a nossa redenção se aproxima. Vemos aí as pandemias. Coronavírus atingiu praticamente todos os países do mundo, matando centenas e milhares e milhões de pessoas. Então a palavra de Deus fala que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Noé passou 120 anos pregando, falando para aquele povo que haveria um dilúvio. No entanto, eles não acreditaram, eles zombaram, eles duvidaram. Mas, depois que a arca estava pronta, os animais entraram na arca, Noé e sua família, apenas 8 pessoas. Noé e sua esposa, os 3 filhos e as esposas, entraram na arca. O anjo de Deus fechou a porta da arca. Permaneceram ali ainda 7 dias. Naquela época não chovia, a terra era regada com o vapor que subia da terra. Quem sabe as pessoas zombaram, criticaram, mas depois de 7 dias, o céu enegreceu e choveu 40 dias e 40 noites sem cessar. Toda a terra foi coberta. As águas subiram 15 côvados, cerca de 7 metros, 7 metros e meio, acima das mais altas montanhas. E hoje nós temos provas contundentes que houve um dilúvio universal. Por exemplo, lá no Piauí, na Serra da Capivara, se você tiver a oportunidade de um dia visitar aquele local, você vai verificar que ali existem alguns peixes, fósseis de peixes. Como esses peixes foram parar ali na serra? Sem dúvida nenhuma, foi por ocasião do dilúvio. Também eu pude visitar um local ali no Piauí chamado 7 Cidades, é um ponto turístico ali do Piauí. E o guia mostrando para nós que ali naquelas pedras há muitos fragmentos, coisas do mar. E ele disse: olha, no passado aqui era mar. Na realidade não era. Ali foi o dilúvio que cobriu
todas aquelas montanhas das 7 cidades. Portanto, meus queridos, Noé pregou e as pessoas não acreditaram, mas o dilúvio veio e todos pereceram. Então a palavra de Deus fala que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Principalmente nesta época, final de ano, Natal, Ano Novo, onde as pessoas bebem muito, comem demais, alguns chegam até a morrer de tanto comer e de tanto beber. Mas que nós sejamos prudentes, não sejamos glutões, mas que possamos vigiar e orar, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus em breve voltará. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassaram. Jesus voltará com poder e grande glória para nos dar a vida eterna. Ele diz: eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o ímpio, que o perverso se converta. Convertei-vos, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele está ali convidando a todos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta do teu coração neste momento, pedindo: filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregue tua vida ao Senhor. Entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Davi disse: já fui jovem e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, gostaria que todos compartilhassem o link destas programações, a fim de que este evangelho do reino seja pregado a todo mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Tive a oportunidade também de gravar mais de 130 sermões. Vocês poderão encontrá-los na internet. É só colocar Evangelista Geraldo Ruas e encontrarão lindas mensagens. Inclusive um curso que fala sobre tabagismo, alcoolismo e drogas, mostrando os malefícios destas coisas. Sabemos que o cigarro, ele mata cerca de 9 milhões de pessoas por ano no mundo. Só no Brasil, cerca de 200 mil pessoas morrem todo ano devido ao uso do tabagismo. Vocês observam que até na carteira de cigarro está escrito: o Ministério da Saúde adverte, fumar provoca câncer. O cigarro, ele provoca mais de 50 tipos de doenças diferentes, entre elas enfisema pulmonar e também o câncer, principalmente nos pulmões, na boca, na língua. A única parte do corpo humano que não contrai câncer é a unha e o cabelo. Qualquer outra parte a pessoa poderá contrair um câncer. O cigarro contém mais de 4.723 substâncias tóxicas cancerígenas, sendo mais de 70 cancerígenas. Portanto, o cigarro, ele é muito prejudicial à saúde. E quantas pessoas nesses últimos dias estão destruindo a sua família, destruindo o corpo que é o templo do Espírito Santo, usando estas coisas.
Portanto, meus queridos, o cigarro ele provoca também trombose e muitas outras doenças, porque quando a pessoa fuma, nas extremidades do corpo, principalmente na ponta dos dedos, você percebe que começa a formigar. Esse formigamento é que as veias são muito finas nas extremidades do corpo, é que o sangue está tentando circular e não consegue, porque as veias estão sendo comprometidas com os venenos contidos no cigarro. Daqui a pouco os dedos começam a ficar roxos e começa então o processo de amputação. Amputa os dedos, a mão, o braço. Eu já vi um homem e fumou durante muitos anos na vida, José Carlos. Este homem perdeu os 2 braços e as 2 pernas. Hoje um toquinho de corpo em cima de uma cama, dependendo da família para colocar comida na boca, trocar ali fralda. Que sofrimento! Tudo devido ao uso desta fumaça venenosa. Então o cigarro, ele é extremamente prejudicial à saúde. Provoca falta de ar, bronquite, asma e tantas outras doenças. Eu pergunto, se você chegar no supermercado, se você chegar no atacadão, e ali você vê na prateleira um produto, seja qualquer produto, embaixo estiver escrito assim: o Ministério da Saúde adverte, este produto provoca câncer, este produto provoca enfisema pulmonar, você compraria? Obviamente não. Por que as pessoas entram numa padaria, entram no mercado e acabam adquirindo esse produto que é tão terrível, tão prejudicial à saúde? Uma outra coisa também que é extremamente prejudicial à saúde do ser humano é a bebida alcoólica. Nós sabemos que o nosso corpo, ele necessita de álcool, mas o álcool que nós necessitamos não é este álcool processado que eles fazem aí, é o álcool que é contido nos próprios alimentos. Por exemplo, o arroz contém álcool, o milho contém álcool, a cana-de-açúcar contém álcool. Então é este álcool que nós necessitamos para o nosso corpo, não essas bebidas alcoólicas. Vocês sabem que o álcool, ele é responsável por maior número de suicídio. Ele é o maior responsável pelos acidentes automobilísticos, divórcios, violência familiar. Quantos lares desfeitos devido esposos, mulheres, filhos se envolvendo com bebida alcoólica, brigas, violência. Se eu estou falando para alguém que está utilizando bebida alcoólica, saiba de uma coisa, que o álcool leva o ser humano à destruição, provoca câncer, provoca vários tipos de doença. Uma outra doença terrível que o álcool provoca é a cirrose. Faz algum tempo, no hospital do Campo Limpo, eu vi um homem ali, estava com cirrose, barriga grande, cor. Ele era verde, não conseguia ficar deitado, não conseguia ficar em pé, estava desesperado, porque o fígado morre dentro do corpo. E o fígado tem muitas funções para nos ajudar também na digestão dos alimentos os quais nós ingerimos. E uma vez que a pessoa contrai cirrose, o fígado já não funciona e as pessoas morrem de uma maneira muito triste. Principalmente nesses últimos dias de festas, quantos acidentes ocorrem nas estradas, pessoas alcoolizadas, pessoas bêbadas, e acabam perdendo a vida, provocando acidentes e tirando a vida de outros também. Portanto, tome muito cuidado com esses vícios.
Voltando no cigarro, existe o fumante ativo, é aquele que acende o cigarro e fuma, e existe o fumante passivo. O fumante ativo é aquele que acende o cigarro e fuma. O fumante passivo é aquele que está ao lado de quem está fumando. E aquela fumaça, uma vez que entra no corpo humano e ela sai mais envenenada, com mais veneno do que a própria fumaça do cigarro. Se você ama a sua família, jamais fume dentro de casa. Não permita que ninguém fume dentro do teu carro. Aliás, quando você vai comprar um carro, se é um carro de um fumante, o valor cai drasticamente, porque se torna mais difícil de se vender devido ao mau cheiro que aquilo fica impregnado no carro e acaba não saindo. Portanto, lembre-se que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Não use bebida alcoólica, não use cigarro. Todas essas coisas prejudicam a sua saúde. Uma outra coisa também que é muito prejudicial à saúde são as drogas. O próprio nome fala droga. Em minhas palestras eu sempre falo, droga é droga, porque se droga não fosse droga, não seria uma droga. Portanto, meus queridos, quantos sofrimentos. Faz algum tempo eu passei ali na Avenida Ipiranga com a São João, ali no centro da cidade, onde tem a Cracolândia. Centenas e milhares de jovens usuários de drogas. Há um prédio ali de vários andares, eles fecharam todas as entradas daquele prédio com alvenaria. E eles fizeram um buraco ali na parede daquele prédio. E eu fiquei observando eles entrando e saindo naquela escuridão. Ali fazem as suas necessidades, se prostituem ali dentro, usam drogas. E eu fico imaginando que ponto que chegou o ser humano. Um lugar infestado de ratos, baratas, bolor, uma escuridão. E eles entrando naquele porão daquele prédio sem nenhuma ventilação. Então este não é o plano de Deus para seus filhos. Deus tem algo melhor para nós. Deus deseja nos dar a vida eterna. E quantas pessoas hoje se tornam dependentes químicos e acabam por perder a própria vida usando estas coisas. Portanto, meus queridos, deixe tudo isto. Eu quero aproveitar e dar o meu testemunho aqui para todos que estão me ouvindo. Eu morava numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Os meus pais se casaram, José e Maria. Casaram muito jovens. E meu pai, quando tinha 37 anos, ele era agricultor. Ele saiu para trabalhar. Deixou a minha mãe em casa com 14 filhos pequenos, 10 mulheres e 4 homens. E de repente meu pai sentiu uma dor muito forte no peito. E ele começou a rolar pelo chão. E as pessoas disseram: José Leandro tem cada brincadeira, olha ele rolando no chão. E quando eles se aproximaram, meu pai acabara de morrer, deixando a minha mãe com 36 anos, com 14 filhos pequenos. Na época que meu pai morreu, eu tinha apenas 3 anos de idade. Quando eu completei 6 anos, me lembro que eu estava numa cidade chamada Luz. Eu tinha um irmão que já faleceu, nome João. E ele então comprou um maço de cigarro, me lembro da marca Quente, era a marca do cigarro. E ali ele comprou aquele maço de cigarro,
uma criança com 7 anos, 8 anos ele tinha, porque eu era bem pequeno. Então não demorou muito, comecei a fumar. Com 7 anos, eu trabalhava como engraxate numa barbearia, numa cidade de Minas Gerais, chamado Dores do Indaiá. E ali havia 2 homens, conhecidos na cidade como João Banha e José Coelho. E eu trabalhava ali engraxando os sapatos dos clientes deles. Até que um dia, quando eu estava ali na casa daquele homem, ele pediu para que eu fosse buscar uma garrafinha de pinga em um armazém que tinha ao lado. E cada dia eu ia buscar aquela garrafinha de pinga, e ele me dava um pouquinho. Dizia que criança não pode ver os adultos comendo ou bebendo, tem que dar um pouco, senão cria verme. E me dava um pouquinho de pinga. Conclusão, me tornei um alcoólatra. Vim para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, fui morar numa cidade do ABC. E ali eu comecei a andar com várias pessoas usuários de drogas. Comprei ali uma lanchonete e comecei a cada dia me afundar na bebida, no cigarro e nas drogas. Disseram para mim: use drogas, você vai ficar muito louco. Fiquei mesmo. Fui parar em 4 hospital psiquiátrico. Um dia cheguei em casa, a minha mãe sofreu muito comigo. A minha família, eles sofreram muito comigo. Porque os que mais sofrem com pessoas alcoólatras, bêbados, fumantes, com essa fumaça terrível dentro de casa, é a família. Cheguei em casa, ninguém podia falar nada. Quebrei tudo em casa. Chamaram uma viatura. Me levaram para o hospital psiquiátrico. Ao chegar ali, eles me deram uma medicação muito forte. Eu mal conseguia me mexer na cama. E de repente, um rapaz desequilibrado. Ele ajoelhou-se na cabeceira da cama. E ele colocou aquela toalha no meu pescoço para me matar enforcado. Quando eu percebi que ia morrer, eu olhei para o teto e orei a este Deus maravilhoso, que está aqui comigo e está aí do teu lado também, porque os olhos do Senhor estão em todas as partes. Eu disse: Senhor meu Deus, faça uma barreira em volta da minha cama, e não permita que este homem me encoste. Naquele momento, o homem deu um grito. Dizia que não conseguia ficar ali naquele quarto. Eu não vi, mas pela reação daquele homem, eu sinto que Deus enviou um anjo para me livrar da morte. E naquele momento, eu tomei a minha decisão de aceitar o Senhor Jesus como o único intercessor, como o meu único salvador. Eu abri o meu coração e recebi como meu salvador o nosso Senhor e amado Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deixou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e veio a esta terra para dar a vida por mim e por você. Morreu numa cruz, e ao contemplar a sua vida, o seu amor, a sua obra, os milagres, e ao contemplá-lo, através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, o grande sacrifício que ele fez por mim, teve as suas mãos traspassadas por cravos enormes, teve os seus pés traspassados, foi coroado com a coroa de espinhos, foi cuspido, foi escarnecido. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele morreu, mas ele venceu a Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. E ele então pagou o resgate. Estávamos cativos, prisioneiros pelo diabo. Mas Jesus veio à terra. E ele então
esmagou a cabeça do sequestrador e pagou o resgate, derramando todo o seu sangue em uma cruz para te salvar. Derramou todo o seu sangue em uma cruz para me salvar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele subiu ao céu, mas antes de voltar para o céu, ele fez uma linda promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar este lugar maravilhoso. Ele deseja lhe dar a vida eterna. Você não está ouvindo este programa por acaso. Deus está te chamando. Ele quer te salvar. Ele quer te dar a vida eterna. E a palavra de Deus fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. E Deus ama você. Esta cidade santa, ela está no terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele fala: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só sei que tal homem foi arrebatado até o paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, neste lugar lindo, maravilhoso. E eu gostaria de ler um pouco a respeito deste lugar tão belo. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus queridos, aqui está falando dos assassinos, dos covardes, dos impuros, dos feiticeiros, dos abomináveis. Mas eu quero dizer a todos: se as pessoas morrerem com esses pecados, perderão a vida eterna.
Mas a Bíblia fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus fala, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o ímpio se converta, que o perverso se converta. Convertei-vos, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus queridos, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvo como a neve. Deus deseja te perdoar. Ele deseja purificar o teu coração. Entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Satanás, que enganou a terça parte dos anjos, ele tem lutado dia e noite, 24 horas, endurecendo o coração dos seres humanos, para não aceitarem o plano da salvação, para não aceitarem a vida eterna, para não aceitarem o Filho de Deus como Salvador, porque assim como ele está perdido, ele quer levar a humanidade à perdição. Você não precisa se perder, basta você aceitar Jesus como Salvador. Entregue tua vida, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele ama você, ele quer te dar a vida eterna. Ele salvou o ladrão na cruz, ele salvou e perdoou Maria Madalena, ele perdoou Manassés, ele perdoou Davi, que cometeu homicídio e adultério, ele perdoou Moisés, que matou um homem e enterrou na areia, ele perdoou o endemoniado com uma legião de demônios na vida, ele perdoou Nabucodonosor. Ele quer te perdoar, ele quer transformar a sua vida. Entregue teu coração, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisópraso,
o 1/10 de jacinto e o 2/10 de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus queridos, esta é a cidade que Deus tem preparado para os seus filhos. O apóstolo Paulo, ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só sei que tal homem foi arrebatado até o paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi levado até o terceiro céu, o que nos leva a pensar que existem quantos céus? 3. O primeiro céu é o céu atmosférico. É aí onde estão as nuvens, os pássaros voam e os homens fazem as suas viagens através de aviões. Este primeiro céu, até o ateu não pode negar, porque é só ele olhar e vai estar aí. O segundo céu, onde está o sol, a lua, as estrelas, as galáxias e os bilhões e trilhões de planetas que Deus criou. Também o ateu não pode negar, porque ele vai olhar para cima e ele vai ver. Não tem como ele negar, porque ele está vendo com os próprios olhos. Mas o terceiro céu é onde Deus habita, onde está a Nova Jerusalém, esta cidade cujo o arquiteto e construtor é o próprio Deus Todo-Poderoso, criador de bilhões e bilhões de planetas e galáxias. Esse Deus Todo-Poderoso do nada criou todas as coisas. Esse Deus que sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de toda a humanidade, mais de 8 bilhões de seres humanos, e ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada ser humano. Ele criou bilhões e trilhões de galáxias, estrelas, e ele sabe o nome de cada estrela, e nenhuma vem faltar. Não existe nada demasiadamente difícil para ele. Ele abriu o mar vermelho
e cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, passaram em terra seca. Quando o Faraó, os inimigos, entraram no mar para destruírem o povo de Deus, onde estava o povo de Deus, a terra estava seca. Mas onde estavam os inimigos? A areia ficou encharcada. E eles começaram a andar com dificuldade. Veio as águas. E todos os inimigos de Deus e do seu povo morreram. E do povo de Deus não morreu um animal sequer. Este Deus poderoso que abriu o mar vermelho, esse Deus poderoso que criou esse planeta tão pesado, com os rios, com o mar, seres humanos, prédios, árvores, todas as coisas na terra, ele levanta tudo sobre o nada, sobre o seu grande poder. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, ele é verdadeiro, ele é santíssimo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor é Deus. Nunca houve Deus no passado, nunca haverá no presente nem no futuro um outro Deus, a não ser o Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo. Todos esses que surgem por aí, no Brasil e no mundo, são pessoas que são possuídas pelo mesmo Espírito que instigou Satanás, de querer, por usurpação, o querer ser como Deus. E deu no que deu. Perdeu a salvação. Está reservado para o juízo final. Vai ser destruído ele, os anjos maus e os ímpios que não querem saber de Deus, que não querem saber da Bíblia, que não querem saber de Jesus. Endurece o coração, não aceita em hipótese nenhuma a atuação de Deus na vida deles. Trocam a vida eterna pelo orgulho que tem no coração. Portanto, meus queridos, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena seguir os seus caminhos. Jesus em breve voltará. E eu pergunto, se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar nessa madrugada, porque o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. A pergunta é, se Jesus voltar nessa madrugada, você está pronto? Você está preparado? Você está pronto para receber a vida eterna ou não? Meus queridos, Deus quer te salvar. Ele quer nos dar esta vida eterna. A palavra de Deus fala que a Nova Jerusalém, os muros são de jaspe. A cidade tem 12 portas, cada porta uma pérola. Imagine a beleza do jaspe. Eu vi um jaspe no aeroporto, com bica. E ali eu perguntei para a moça, uma pedrinha pequena. Falei, moça, quanto custa esse jaspe? Há cerca de mais de 10 anos. Ela falou, custa R$3.600. Uma pequena pedra de jaspe. Agora imagine uma cidade onde os muros são de jaspe. Agora imagine a beleza do jaspe com a beleza da pérola. O muro foi todo adornado, enfeitado de pedras preciosas. As ruas da cidade Deus as fez de ouro puro, porque ali é o trono de Deus. Ali é o trono do Altíssimo.
Na cidade tem um rio da vida, o mar de cristal, que procede, que nasce do trono de Deus, água cristalina. Lá também a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Ali nunca mais haverá maldade, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá depressão, nunca mais haverá nenhum tipo de enfermidades, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá cadeia, nunca mais haverá guerras. O mal não se levantará pela segunda vez, porque Satanás, os anjos maus e os ímpios serão destruídos para sempre. E nós estamos aqui, pregando o Evangelho e falando para todos: se preparem, Jesus em breve voltará. E Ele deseja te levar para esta cidade. Quando Jesus voltar e nos levar para esta cidade, a palavra de Deus fala que nós vamos ficar 1000 anos nessa cidade. 1000 anos. Mas depois, e Satanás, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os ímpios vão permanecer na sepultura. Os vivos serão separados, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Os cabritos, aqueles que não querem saber de Deus, serão colocados à esquerda. Os justos serão colocados à direita. Os ímpios vão falar: Senhor, Senhor, no teu nome não expelimos demônios, no teu nome não fizemos sinais e prodígios. Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos que preferem o pecado, nunca vos conheci. Porque não querem saber de obedecer a Deus. Mas à direita estarão os salvos. E Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no abrir e fechar de olhos, seremos transformados com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, a encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Os ímpios todos irão morrer, todos. Ali Jeremias fala que olhou para a terra e ela vazia, sem forma, desolada, e todos os prédios irão cair quando Jesus voltar. Não vai ficar uma casa de pé, tudo vai para o chão. Com a glória de Deus. Quando Deus desceu para escrever os 10 mandamentos, a montanha, o Monte Sinai, tremia na presença do Criador. Imagine Ele voltando com poder e grande glória, com bilhões de anjos. Tudo vai para o chão. Agora, nós vamos subir e viver com Ele 1000 anos. Vai mostrar, fazer ali o julgamento dos ímpios. Mostrar todas as oportunidades que os perdidos tiveram. Quantas e quantas vezes Deus falou: filho meu, dá-me a tua vida, filho meu, dá-me o teu coração. Eu disse: não aceito, não quero, não aceito, não quero. Então todos vão ter, vai passar a vida de cada um. Ninguém pode dar desculpa, falar que não teve oportunidade, é mentira. Se a pessoa falar que não teve oportunidade, está mentindo. Porque o Evangelho está sendo pregado no mundo todo, só não se prepara quem não quer. Porque Deus está chamando. A Bíblia fala que Deus está sendo longânimo para que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então quando o ser humano se perder, não tem como dar desculpa. Se perdeu porque quis. Foi escolha. Escolheu estar do lado do diabo, então é escolha. Mas não é uma escolha sábia. Não é uma escolha. Você vai sofrer junto com o demônio? Você vai ser destruído junto com Satanás? Que escolha tola é essa? Que escolha maluca, sem sentido. Escolha Jesus, a melhor. Jesus quer nos dar a vida eterna. Essa cidade santa, depois de 1000 anos, desce da terra. Todos os ímpios ressuscitam. Satanás se ajunta com todos eles para tentar destruir a cidade. A palavra de Deus fala: marcharam sobre a superfície da terra e sitiaram a cidade santa. Deus fará algo contrário à sua natureza, porque Deus é amor, mas precisa ser feito. Porque hoje as pessoas tiram a vida da pessoa a troco de nada. Então precisa colocar um basta, um ponto final nesta maldade do coração do ser humano. Então quando Satanás se unir com bilhões de pessoas, é como a areia do mar. Ímpios cercaram a cidade,
A palavra de Deus fala que fogo desceu dos céus e os consumiu. E esta terra será purificada, e aqui viveremos eternamente com Deus. Vamos louvar o Criador face a face. Vamos plantar nossas vinhas, edificar nossas casas, não para que outros morem, mas para que nós possamos morar. Que Deus abençoe a todos. Que estejamos prontos e preparados. Aceite Jesus como Salvador, porque em breve Ele voltará. Amém. Chora, chora.